Os animais eram imortais, o T-Rex e o leão eram veganos, o pecado de Adão trouxe a morte para o mundo. Boa noite, senhores. Eu queria gravar um vídeo bem rápido, porque aqui tá bem tarde e eu quero dormir. Mas eu recentemente fiz uma caixinha lá no Instagram, se Deus quiser, eu vou conseguir colocar esse vídeo no Instagram. Eu fiz uma gravação há 1 hora atrás, exatamente sobre os problemas de colocar vídeos longos que eu gravo aqui no YouTube e no Instagram. Muitas vezes eu não consigo e o meu Instagram está ficando um pouco negligenciado. Mas eu recebi nas caixinhas mais de uma pergunta, ou melhor, várias pessoas perguntando a mesma coisa, que era se a Terra tem 6.000 anos, se o homem tem 6.000 anos, ou se o Adão era imortal, se os animais eram imortais, etc. E eu percebo que esses tópicos da idade da Terra e a imortalidade de Adão ou dos animais, eles estão conectados. A vasta maioria das pessoas que tem um problema com a possibilidade da Terra ter bilhões de anos, o tem porque eles enxergam aí um problema. Eles interpretam São Paulo, quando São Paulo diz que por um homem a morte entrou no mundo, como sendo algo generalizado. Eles acham que os animais não morriam. Tá? E se os animais não morriam, então o registro fóssil, toda a história da vida na Terra, de acordo com o que a ciência moderna diz, seria impossível, basicamente. Né? Como que a gente teria tido esse tanto de extinções, etc. Então, ou as extinções ocorreram após a criação do homem, e todos esses organismos conviviam, ou não houve extinção e tudo aquilo que você vê no registro fóssil é fruto do dilúvio. Tá? Eu já falei sobre esse assunto várias vezes aqui nesse canal, mas é importante revisitar. E eu vou ser breve. Tá? A posição católica, tá? Esquece a idade da Terra. Isso aqui não é uma reação ao pessoal que você acredita que propôs que é a Terra antiga por causa do evolucionismo, porque o evolucionismo precisa de tempo, etc. Não, tá? Independente se você acredita que a Terra tem 6.000 anos, a posição filosófica e teológica da Igreja Católica, pelo menos desde São Tomás de Aquino, sempre foi que não, a morte que entra no mundo se trata simplesmente da morte dos homens. A imortalidade, ela não é natural ao homem. O homem não é naturalmente imortal. O homem, ele é um ser composto de forma e matéria. Então, na sua parte material, ele é corruptível. Então, os anjos e Deus, obviamente, são naturalmente incorruptíveis, porque eles são substancialmente imateriais. Tá? O homem, ele é, na sua forma, porque a forma humana, ela é subsistente, ela é imaterial, ela é intelectiva. O homem é imortal no que diz respeito à sua forma, mas o seu corpo é material. Nós estamos ali naquele meio termo, né? Nós somos animais, mas somos intelectuais. Então o homem ele está sujeito à corrupção do corpo. Então quando Deus criou o homem, ele deu a Adão e Eva dons préternaturais, que são dons que excedem, por assim dizer, a natureza do homem. Não excede a toda a natureza criada, porque, por exemplo, a imortalidade, ela pertence por natureza aos anjos, que são imateriais, tá? E imortais. Mas o homem não é por natureza imortal, tá? É diferente do dom sobrenatural, como, por exemplo, a graça santificante, que não pertence a nenhuma natureza criada. Isso é diretamente de Deus, tá? Então, não cabia aos animais esse dom. E se você pensar até do ponto de vista lógico, né, de senso comum, a situação ficaria muito complicada se Deus tivesse dado aos animais o dom da imortalidade. Por quê? Ainda que não houvesse predação, você teria a multiplicação, a reprodução. Então, como é que ia funcionar? Então, bactérias se multiplicam a cada 20, 40 minutos. Então, seu corpo, seu intestino está cheio de bactérias. Então, não haveria morte? As bactérias iam multiplicar até explodir o seu intestino?
Os coelhinhos têm vários, né, ninhadas aí de vários filhotes, se reproduzem extremamente rápido. Veja aí o que aconteceu na Austrália quando foram introduzidos coelhos. Hoje são pragas lá. Então, se eles não morressem, como é que ia funcionar? A gente ia ficar nadando em coelho? Como é que funciona isso? Então, Deus cria um leão com toda a sua anatomia claramente voltada para a predação, desde os dentes até as garras, a musculatura, etc. Para quê? Para ele comer alface? Então, que coisa que contradição que é essa, né? Que coisa sem sentido. Então, senhores, a imortalidade, ela é um dom pré-natural que foi dado exclusivamente a Adão e Eva. E é por isso que com o pecado, esses dons são removidos. Agora, como que a gente enquadra, então, essa mortalidade animal com a bondade de Deus? Ora, primeiro, os animais eles não têm intelecto, eles não ficam contemplando sobre o sofrimento. Você fica aí assistindo o Instagram, vendo os assassinatos acontecendo em tal e tal lugar, o sofrimento de fulano de tal, e você sente empatia, tá? E você reflete por que isso está acontecendo. O animal não tem essa capacidade, tá? Ainda que você goste do seu cachorrinho, e eu adoro a minha cachorra, né? Eu postei uma foto dela no meu Instagram agora, eu levo ela para todo lugar. Tá? Eu amo minha cachorra. Ela não é inteligente, tá? No sentido próprio da palavra. Ela não consegue ter uma introspecção e refletir sobre a vida dela, sobre a vida do cachorro do vizinho que está passando fome. Tá? Ela não sofre, tá? Ela sente dor, mas ela não sofre, né? O sofrimento é esse conhecimento de algo, né? O desejo de um bem que você não teve, né? Que você não tem, que você não consegue obter. Então o cachorro ele não pode contemplar essas coisas. Tá? Não quer dizer que ele não sinta dor. Mas a dor, como a gente já falou em outros vídeos, também não é um mal. Né? A dor, ela nos avisa de um problema. Ela é boa. Né? Tanto é que tem doenças aí em humanos, em outros organismos. Se você tirar a dor da pessoa, ela morre cedo. Tá? Ela sofre muito mais, porque ela vai botar a mão no forno, né? Ela cai do prédio, às vezes se machuca, sangue, nem percebe, né? Morre de hemorragia, escambau, tá? Quebra uma costela, não percebe, tá com uma perfuração. Enfim, essas pessoas não têm uma vida longa, tá? Então a dor, ela é boa, porque ela nos avisa de um estressor, tá? Então, a morte do indivíduo, ainda que ela seja má, sei lá, o coelhinho que é predado pela raposa, do ponto de vista do indivíduo, obviamente que a morte e a dor ali é má, é uma coisa má, mas a morte daquele indivíduo, ela é boa para o todo, tá? E o todo é maior do que as partes. Então, é porque existe morte, predação, decomposição que a gente tem o ecossistema que a gente tem. A gente tem as cadeias tróficas. Você não teria um solo cheio de nutrientes se não houvesse morte. Tá? Você precisa desse ciclo. Tá? E esse ciclo ele serve a um bem maior, que é o bem do ecossistema, que serve ao fim ao homem. Tá? Então, não fiquem escandalizados, porque, nossa, todo sujeito que propõe que a Terra antiga, ele está propondo para se acomodar às ideias evolucionistas, porque o evolucionismo precisa de milhões de anos para funcionar, e o sujeito fica com medo do evolucionismo. Ah, então se o evolucionismo tiver 1 bilhão de anos, você está basicamente... Quer dizer, se a Terra tem 1 bilhão de anos, você está basicamente confirmando o evolucionismo. Olha o medo que você vive. Então você está achando que o problema da evolução é falta de tempo? É um problema probabilístico? Não, o problema da evolução é um problema metafísico, meu amigo. Você pode dar para a evolução um tempo infinito. É impossível você transformar um réptil em uma ave. Tá? Isso não pode ser feito por causas segundas. Tá? Então não tenha medo. Pode dar o tempo que você quiser. Você não precisa reinterpretar o registro fóssil para atacar a ideia da evolução. Ok? Então é isso que eu tinha para dizer. Então, para resumir, Adão e Eva eram imortais? Eram. Então, o pecado trouxe a morte para o mundo? Sim, trouxe, porque Deus tira os dons preternaturais, né? O dom do conhecimento infuso,
da impassibilidade. Então, Adão e Eva não sentiam, eles não sofriam, tá? A concupiscência é fruto do pecado, né? Adão e Eva, eles não tinham essa briga interna, nossa, eu devo fazer isso, mas meu corpo está pedindo aquilo. Não, eles não tinham, né? O corpo obedecia à razão, tá? E a imortalidade, ok? E isso foi perdido com o pecado. Deus tira, tá? E agora o homem está sujeito né, aos aspectos da matéria humana, que é, por exemplo, a corrupção. Tá? Então é isso. Não temam, parem de ser covardes. O evolucionismo, nossa, se a Terra tiver 4 bilhões de anos, já era, evolucionista confirmado. Tem nada a ver, cara. A Terra ter 4,5 bilhões de anos confirma o quê? O registro fóssil ter aquela sequência de animais aparecendo. Como que isso é prova de evolução, meu? Você tem que mostrar como que um grupo se torna outro. Não é só que houve uma progressão no aparecimento das coisas. Até a própria Bíblia, se você acredita em 6 dias literais, ela não tem uma criação simultânea. Ela tem uma criação temporal e um aumento de complexidade. Primeiro são criadas as plantas, depois os peixes, depois os mamíferos, depois o homem. Então, não tema, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.